Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um dia de atividades de matemática, sequência sobre arredondamento. Então vamos lá, vamos pegar o nosso livro do EMAI. Lá no livro do EMAI, você vai abri-lo na página 62. Vamos lá? Aqui em cima, na página 72, coloque a data de hoje. Hoje é dia 15/9/2020. Então, a atividade de hoje é a atividade 10.2. Acompanhe a leitura com a Provi. Número 1. Em uma cidade do interior, foi feito um levantamento da oferta de empregos em alguns setores profissionais nos anos de 2014 a 2018. Os dados estão na tabela abaixo e você deve completá-la usando o cálculo mental ou escrito. Então, aqui a professora vai deixar para vocês essas duas opções. Vocês vão ter que somar todos os números dos setores profissionais. Então, aqui na primeira coluna eu tenho os setores. Então, o setor de confecção, de educação, de eletrônica, de comércio, de construção civil e de informática. Perceba que em cada linha eu tenho um número, cada coluna eu tenho um número. Eu tenho aqui a coluna de 2014, do ano de 2015, ano de 2016, 2017 e 2018. Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, aqui no setor de confecção, vocês vão ter que somar 40 mais 50 mais 50 mais 30 e mais 50. E vão ter que colocar o total aqui do setor de confecção. A mesma coisa vocês vão fazer no setor de educação e nos demais setores. Vocês vão somar todos os números e vão colocar o total aqui na última coluna. Vocês podem escolher que jeito que vocês querem somar. Vocês podem somar usando o cálculo mental, fazendo o arredondamento, como nós aprendemos, ou então vocês podem calcular por escrito. Se for calcular por escrito, faça no caderno de matemática as contas e depois tira uma foto e mostra para a professora ver, tá bom? Bom, depois que vocês preencherem toda a coluna do total, vocês têm aí embaixo algumas questões para responder. Questão A. Em quais casos você utilizou o cálculo mental? Então, aqui você vai escrever se você utilizou o cálculo mental em todas as contas, ou em nenhuma, ou em algumas. Por exemplo, você utilizou aqui no setor de confecção, porque são números redondos, que você vai escrever aqui, confecção. Ou não utilizei nenhum cálculo mental, fiz tudo escrito, tá? E na letra B, quais casos foram resolvidos por meio do cálculo escrito? Você vai escrever aqui. Você resolveu todos por meio das continhas? Ou alguns? Ou você fez tudo pelo cálculo mental? Você vai escrever. Depois, baseado na tabela, vocês vão responder essas duas questões. A letra C está perguntando, neste período, né, do ano de 2014 a 2018, as ofertas de emprego no setor de educação foram maiores ou menores que a do setor de construção civil? Qual a diferença? Então, vamos voltar lá na nossa tabela para a gente ver se foi maior no setor de educação ou de construção civil. Então, vamos lá. Olha aqui. Setor de educação. Vocês vão ter que olhar aqui no total quanto que vai dar. Depois vocês vão olhar na construção civil. Vocês vão olhar no total. Então, você vai dizer qual é maior e qual a diferença entre os dois. E na letra D, as ofertas de emprego do setor de eletrônica
foram maiores ou menores que o setor de informática? Então, por quê? Vocês também vão ter que olhar aqui na tabela, depois que vocês preencherem, né? Então, o setor de eletrônica vai ter o total aqui e setor de informática, o total aqui embaixo. Vocês vão responder se foi maior ou menor e por quê, tá bom? Então, essa é a nossa aula de matemática de hoje. Não se esqueça, sempre tudo bem feito, com muito capricho, e nós vamos fazer a correção na nossa aula online, tirar as dúvidas na aula online, tá bom? Beijos, até a próxima!